Bem, agora nós estamos de volta ao bloco de número 2 sobre a nossa temática, nesta revisão do TRE São Paulo. Estamos falando sobre os conceitos e as fontes do direito eleitoral. No bloco anterior, nós resolvemos 10 questõezinhas, vamos agora fechar com mais 10 para a gente bater o martelo nesse tópico do seu edital, tá bom? A questão de número 11, ela foi cobrada no ano de 2014, para juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja só, sobre a legislação eleitoral, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. A lei ou resolução do TSE que alterar ou regulamentar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data de vigência. Bem, para que nós possamos resolver esta questão, a gente precisa ficar atento ao que está disposto no artigo de número 16 da nossa Constituição Federal. E o artigo 16 da Constituição, em nenhum momento, menciona a lei ou resolução que alterar o processo eleitoral. O que nós temos na leitura do artigo 16 é a lei que alterar o processo eleitoral. Portanto, não menciona em nenhum caso as resoluções do TSE. Desta forma, a letra A ela está falsa, porque nós temos a lei que alterar ou regulamentar o processo eleitoral. Na verdade, nem aparece a palavra regulamentar, porque regulamentar se relaciona às resoluções, não é? Então, nós temos a lei que alterar o processo eleitoral. Vamos dizer a letra B? A letra A já está falsa. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer no exercício seguinte à sua publicação. Muito cuidado. Nós temos a vigência que se dará com a data da publicação e, no caso da eficácia, a eficácia será dada após um ano da data de vigência. Então, a letra B ela também está falsa por conta disso. Tá? Letra C. A letra C ela traz o seguinte texto. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Muito bem, temos aqui o conceito da vigência. Não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. Muito bem. Então, nesse interregno, nesse intervalo de um ano após a data da publicação, nós não temos, então, a aplicação desta lei que altera o processo eleitoral. Desta forma, a letra C ela está verdadeira e em consonância com o artigo de número 16 da Constituição Federal de 88, tá? Letra D. A lei ou resolução do TSE que alterar ou regulamentar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Não é a lei nem a resolução. No caso, nós temos no artigo 16 somente a informação da lei que altera o processo eleitoral. Então, a letra D, ela está falsa e, claro, o gabarito, sem dúvidas, é a letra C. Ok? Vamos agora para a próxima questão de número 12. A questão 12 ela foi cobrada no ano de 2014, Ministério Público do Estado do Acre, para promotor de justiça. Então, é uma questão, imaginemos que é uma questão com mais complexidade. Assinale a opção correta acerca dos princípios constitucionais relativos aos direitos políticos. Veja a letra A. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, ok? Os maiores de 65 anos já temos um problema, porque a facultatividade do alistamento e do voto é para os maiores de 70 anos. E olha só, os maiores de 65 não, os maiores de 70, não é? E os maiores de 16 e menores de 18, aqui também nós temos o voto e o alistamento facultativo. Então, a letra A está falsa por conta desse trecho aqui, ó. Os maiores de 65 anos, tá bom? Letra B. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os estrangeiros. Muito cuidado. Por quê? Os estrangeiros
os inalistáveis. Então, só para a gente lembrar, o que diz a Constituição Federal no artigo 14 é que os inalistáveis e os estrangeiros são o quê? Inelegíveis. Agora a pergunta é o seguinte: o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os estrangeiros? Os estrangeiros e os conscritos não poderão se alistar eleitoralmente. Então, eu não estou dizendo de facultatividade, né? Nós temos uma vedação. Por isso que a letra B, ela também está falsa. Então, letra A, falsa. Letra B, também falsa. Vamos agora para a letra C. Letra C diz assim: o pleno exercício dos direitos políticos e o domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de 1 ano antes do registro da candidatura são condições de elegibilidade. Temos aqui dois problemas. Aqui nós estamos citando o pleno exercício dos direitos políticos. Ok, é requisito de elegibilidade. Agora, o domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de 1 ano antes do registro da candidatura, ele é muito arriscado aqui você dizer antes do registro da candidatura. Na verdade, o prazo de domicílio é de 1 ano antes das eleições. Então, o problema da letra C está em afirmar que é antes do registro da candidatura, tá? Então, letra C, falsa. Letra D. O militar que for alistável, ele é elegível. E contando menos de 10 anos de serviço, deve ser agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Aqui nós temos o militar alistável, que é elegível, mas ele possui menos de 10 anos de serviço, menos de 10 anos de atividade. Vamos pegar a Constituição Federal? Abram a Constituição Federal para mim, lá no artigo de número 14. Vamos lá? Ó, Constituição, artigo 14. O artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo de número 8º. Então, parágrafo 8º, ele diz assim: o militar alistável, ele é elegível atendidas as seguintes condições. Primeira condição: se o militar ele contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Então, menos de 10 anos. Aqui está falando que ele possui menos de 10 anos e ele tem que ser agregado pela autoridade superior. Inciso 2º, se ele contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25. O melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.